Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o enquadramento dos projetos de GD e os desafios para serem enquadrados em GD1 ou GD2. De forma bem breve, eu me apresento, eu sou advogada e sócia do escritório LTSC Advogados. Hoje nós estamos sediados em Minas Gerais, mas prestamos o serviço para o Brasil todo. Trabalhamos exclusivamente com o setor elétrico, dentro ali das suas áreas de contrato, tributário, empresarial, mas trabalhamos só, entre aspas, com o setor de energia. Já entrando no tema, pessoal, eu queria falar um pouco para vocês, porque a gente tem tido no escritório algumas demandas sobre enquadramento desses projetos em GD1, tanto micro GD quanto mini GD. Nós sabemos que algumas distribuidoras têm dificultado o enquadramento desses projetos. Então, nós vamos... E, querendo ou não, é aquilo que todo mundo buscou, com a 14300. Então, passando rapidamente sobre o objetivo e a introdução desse tema, eu apresento aqui o que é, na verdade, o GD1. Ou também como o mercado, a gente já fala aí, o GD0. O que acontece? Até 31 de dezembro de 2045, são considerados os projetos GD1 aqueles que não vão ter nenhuma obrigatoriedade de pagamento de tarifa, de taxa, nem nada disso. Então, esses são os requisitos aí para serem considerados um projeto GD1 e ser interessante tanto para retorno do seu investimento, quanto venda desse investimento para frente, enfim. Sabemos que os projetos de GD0, como o mercado chama, então, são aqueles que têm os benefícios até 31 de dezembro de 2045. De acordo com a lei e com a resolução normativa, nós sabemos que depois dessa lei, ela precisou ser regulamentada e a ANEEL regulamentou no ano seguinte, através da resolução 1059. O que ela trouxe na prática? Quem é GD1? Aqueles projetos que já foram conectados antes da lei ou aqueles projetos que foram solicitados antes da lei. Então, a gente tem ali, na linha A, aqueles projetos conectados, na linha B, solicitação do orçamento de conexão, nosso antigo parecer de acesso, protocolados antes de 7 de janeiro de 2021. O mercado apelidou esses projetos como GD0, mas, na prática lá da tabelinha da ANEEL, GD1. E a linha C, a solicitação de orçamento de conexão entre 8 de janeiro de 2021 e 7 de janeiro de 2023. Nesses casos, pessoal, da linha B e da linha C, a solicitação do orçamento de conexão ela precisa ter sido realizada dentro do previsto pela resolução. Alguns integradores, alguns investidores passaram por problemas de protocolos dessas solicitações. Então, isso também acaba acarretando no direito do seu projeto ser enquadrado como GD1. Nos casos da linha C, que são aqueles que todo mundo correu contra o tempo para fazer a solicitação de acesso durante o período de 2022, ele tem um ponto a ser analisado. No parágrafo 4º do artigo 655 desta resolução que foi regulamentada, ele define o seguinte: qual é, então, o norte para o meu projeto ser considerado GD1 após eu ter solicitado ele dentro do ano de 2022, após a publicação da lei e até o dia 7. É considerado o maior prazo entre o prazo de conexão que é indicado no nosso orçamento de conexão. Então, quando a distribuidora emite aquele orçamento, ela precisa dar uma previsão de conexão, e os prazos que a lei instituiu. Então, aquele que for o maior é considerado o nosso limite para conexão. Conexão barra, vamos ser bem literal, a injeção da energia. Eu trouxe aqui os prazos. 120 dias para micro GD quando a fonte é fotovoltaica, 12 meses quando é mini GD e 30 meses de outras fontes. Recentemente, foi uma briga muito grande essa interpretação de prazo de conexão descrito nesse parecer de acesso / orçamento de conexão. E agora, recente, a ANEEL fez, através do seu perguntas e respostas, um esclarecimento do que seria esse prazo
de conexão que estava indicado lá no artigo do 655. E o que ela decidiu? Deve ser compreendido como a soma do prazo de conclusão de obras. E esse prazo de conclusão de obras, ele já é previsto para cada potência de usina, lá no artigo 88 da Resolução 1000. Do prazo de vistoria e instalação dos medidores, porque a gente sabe que a vistoria é realizada pela distribuidora, apesar de o acessante precisar solicitar, e o início da contagem do prazo a partir da devolução dos contratos assinados. Por que eu estou falando isso? Não só a CEMIG, já que a gente está em Minas, mas por atuar nas outras distribuidoras, muitas distribuidoras não devolvem esse contrato assinado. E isso tem sido, às vezes, uma brecha para aquele investidor que não sabe se o projeto dele é GD1. Então, ele está ali contando com o aceite daquele projeto, naquelas condições comerciais, mas ele não recebeu um retorno da distribuidora ainda. Então, a gente pode, aqui, inclusive, ter uma situação onde a devolução dos contratos conta para início da contagem desses prazos. Após a emissão desse orçamento de conexão, o prazo de conexão informado para a distribuidora, então, considerado posteriormente como marco temporal, deve ser respeitado pela distribuidora, mesmo que ela conclua antes do prazo. Isso também é uma curiosidade, porque a gente presenciou isso, um atraso de obra por parte da distribuidora, e quando estava chegando no finalzinho daquele prazo, vamos falar de uma micro GD, quando estava chegando no finalzinho dos 120 dias, ela acelerava a obra. Então, eu cumpri minha obra, acelerei, você conectou fora do prazo. Te enquadrei como GD2. Clarice, mas não é possível que isso aconteça. Acontece. Já aconteceu algumas vezes. Então, isso também a ANEEL já decidiu. Olha, distribuidora, você fez um papel excelente. Sua eficiência está ótima, mas o prazo precisa ser respeitado. Qual que deve ser um ponto de atenção? Aqueles orçamentos que foram solicitados antes do dia 7 de janeiro, eles não têm prazo para conexão. Então, a gente simplesmente enquadrou eles como GD0, né? Um GD1 sem prazo de conexão, sem esse risco de perder o benefício que a gente tanto buscou lá na 14300. O que é, então, considerado regulatoriamente como início da injeção de energia? Porque, muitas vezes, alguns projetistas, ao entregarem o parecer de acesso para o cliente, não precisa conectar agora. Eu já solicitei, o parecer está emitido, seu direito está resguardado. Não está, porque a lei prevê que você encerra aquela contagem de prazo quando você injeta a energia na rede. E aqui, a ANEEL trouxe o que é conceito de injeção de energia, que é literalmente a potência total naquela leitura da usina. Então, vamos lá, você pediu uma usina de 75K. Você injetou menos, você está correndo um grande risco da distribuidora te desenquadrar como GD1. Vamos às prorrogações dos prazos de injeção. O que acontece? Agora, falando um pouco de mini GD, a gente sabe que na mini, ela é obrigada a assinar um contrato de CUSD, onde ela paga por uma demanda, né, um montante de uso do sistema de distribuição. Então, falar do MUSD. Conseguir a prorrogação desse pagamento. Prorrogo o meu direito para GD1? Não. Uma prorrogação não se confunde com a outra. Uma é prorrogação de obrigatoriedade contratual, outra é prorrogação de benefício tarifário. Então, a gente não pode confundir, apesar de todas as palavras direcionarem a suspensão, prorrogação, mas são obrigações diferentes. Então, alterar isso é uma situação de atenção. Outra situação que sempre nos perguntam é se a licença ambiental suspende o prazo para enquadrar em GD1. Infelizmente, não. E eu digo infelizmente porque muitos projetos são atrasados por conta da licença ambiental. Mas a necessidade do licenciamento ambiental não faz com que esse prazo seja prorrogado. O prazo do benefício tarifário. O prazo para o projeto ser enquadrado como GD1.
A prorrogação, esse é o que eu acabei de falar. A prorrogação do contrato do CUSD também não se confunde. Existem lá situações em que você consegue prorrogar essa obrigatoriedade, caso fortuito, força maior, negociar entre as partes com a distribuidora, mas não se confunde com o benefício tarifário da distribuidora. Vamos lá agora, uma questão que merece um pouco de atenção. A contagem dos prazos para enquadramento em projetos de GD1, ela fica suspensa durante o período em que houver pendências de responsabilidade da distribuidora. E isso é o que está previsto no parágrafo 5º do artigo 655 da resolução. O que acontece aqui? Muitas distribuidoras, nos seus cronogramas de obra, elas têm atrasado essas obras. E quando essa culpa for exclusivamente dela, ela concede, não ela, né, a resolução, a suspensão desse prazo. E suspensão, infelizmente, não é interrupção. Eu não inicio a contagem do meu prazo do zero de novo. Né? Eu passo a contar daquele período onde ela suspendeu o restante que me falta. Isso também é uma dúvida muito comum entre os investidores, geradores, que estão ali calculando o tempo de montagem das suas usinas. Então, esse é um parágrafo que merece atenção e que muitas distribuidoras fecham os olhos para essa suspensão e enquadram o projeto em GD2. A distribuidora é a competente para verificar o cumprimento das disposições. Isso é previsto na resolução e na Lei 14.300. Então, quem decide se o projeto é GD1 ou GD2? A distribuidora. E, infelizmente, é ela que decide, é ela que atrasa e é ela que te fala se está certo ou está errado. Mas ela não fica impune, né? Até por isso que nós estamos aqui, para falar um pouco sobre isso. Como os projetos têm sido enquadrados em GD2? Alguns motivos que a gente mais enxerga hoje. Vistoria reprovada, data de injeção posterior ao prazo, vistoria automática sem a solicitação do consumidor, obra atrasada e liberada sem comunicação. O que tem feito hoje para que a gente recorra dessa decisão da distribuidora, já que ela é a responsável por analisar o meu projeto? Inicialmente é feito de uma maneira administrativa, lá na ANEEL. Eu levo para a ANEEL todos os meus históricos, né? Então, eu pedi o parecer nessa data, eu solicitei, eu tive suspensão, não tive. Conto esse caso e a ANEEL vai trazer uma resposta para mim. Ou ela vai analisar através da Superintendência de Mediação e Arbitragem, ou ela vai levar para a diretoria. Então, nesses casos onde a gente consegue demonstrar que houve um equívoco da distribuidora, e é comum, às vezes a distribuidora ela só vai olhar a data de injeção posterior. Você precisava injetar energia no dia 1º, você injetou no dia 30, GD2. E aí você vai ficar sabendo isso 30 dias depois, quando a sua conta chegar, a conta do seu consumidor chegar, e ele foi enquadrado como GD2. Essas respostas, elas têm sido rápidas por parte da ANEEL, e os nossos pedidos, pelo menos no escritório, têm sido o pedido de devolução em dobro daqueles valores que foram pagos indevidamente como GD1, GD2, para compensação na própria fatura do cliente. E a resposta até hoje foi 100% de aproveitamento. A gente faz uma análise se o cliente está correto, né, porque muitas das vezes ele atrasou com alguma coisa ou realmente teve um equívoco por parte do consumidor, mas a gente tem tido 100% de aproveitamento nesses casos. Então, é isso. Reclamei na ANEEL. Acho que a ANEEL entendeu errado, eu ainda quero buscar o meu direito. E aí a gente pode ir, no caso, para o judiciário, onde eu levo para um juiz analisar o meu pedido, com base em todos os meus direitos regulatórios e também, não só do setor elétrico, mas também a gente traz ali uns princípios constitucionais e a gente, como diz, né, traz o juridiquês para o meio do negócio e busca o direito para o cliente. Pessoal, agradeço. Aqui está o QR Code do meu WhatsApp, do LinkedIn, se alguém quiser algum contato, quiser a gente conversar melhor sobre o tema. Sabemos que o setor elétrico é muito dinâmico, então, hoje está acontecendo isso, mas amanhã pode acontecer outros tipos de problema.
e a gente não é só um escritório de advocacia que entra no judiciário. A gente também presta essas consultorias, porque muitas das vezes o investidor está sem saber como que está acontecendo com o projeto dele, né? Então, estamos à disposição e muito obrigada pela oportunidade.